Amém. Glórias ao Deus eterno. Irmãos, como povo de Deus, santo, separado de Deus para adorar, para santificar o teu nome, nós continuamos com a nossa natureza humana e uma natureza que, infelizmente, é pecaminosa. Nós somos salvos e lutamos contra o pecado, não é mesmo? Lutamos intensamente, uns lutam mais, outros lutam menos, mas é certo que a batalha é diária para que não caiamos, né? Não ofendemos o coração de Deus e o coração de pessoas que amamos, enfim. Mas que nesse momento agora você tem uma oportunidade aí de dar a mão para quem está ao seu lado, em um instante de oração silenciosa, de confissão de pecados, confissão da nossa, aquilo que Deus já sabe, como Deus nos vê, né? Deus sabe todas as coisas. O momento de confissão é aquele momento em que você se dirige a Deus e falando para Deus aquilo que Ele já sabe sobre você. Como Deus te vê, a sua fragilidade. Ore confessando a Deus. Ore esse momento, gaste uns minutos diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, quero guiar esta oração dos meus irmãos, direcioná-las todas a Ti, onde nós confessamos as nossas limitações, fragilidades, fraquezas, a nossa natureza caída. Nós confessamos a Ti, Senhor, o mal que nós não queremos fazer, este nós fazemos, e o bem que nós precisamos, nós não fazemos. Miserável homem que somos. Nos perdoe, bendito Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Não nos olhe, Senhor, conforme a nossa imperfeição, mas que o Teu olhar seja um olhar carinhoso, amoroso, perdoador. Nos perdoe, Senhor, e nos impulsione a viver uma vida em conformidade com o padrão da Tua palavra, Senhor, com aquilo que já temos aprendido há muitos anos. Por favor, Espírito Santo de Deus, nos mantenha de pé, nos ajude, não nos deixe cair nas tentações, nos livra, Senhor, de toda forma do mal, de toda armadilha que o inimigo tem preparado para que a gente caia. Nos dê discernimento, Senhor, para que isso não aconteça na minha vida e na vida desses amados. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe, nos lave, nos limpe, para que a gente possa Te adorar, Senhor, em espírito, mas também em verdade. Assim oramos, na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Alegria. Bastante gente já entrou aí, né? Que bom. Nós queremos dizer que nós estamos já na quarta semana, gente. Quarta semana direto aqui de transmissão de culto. É bastante tempo, né? Amanhã, quero até pedir orações. Amanhã haverá um grupo de vereadores aí de Mirassol indo conversar com o prefeito para que as igrejas possam abrir, atendendo todas as medidas aí dos protocolos sanitários, como havíamos fazendo já há mais de um ano, né, praticamente aí durante a crise sanitária. Então que vocês possam estar orando, tá? Por essa questão. 3 vereadores vão estar se reunindo com o prefeito de Mirassol, o Dr. Edson Hermenegildo. Bem, outra lembrança que eu quero dizer é que vocês têm total liberdade de nos acionar a liderança da igreja para passar na sua casa e fazer a coleta do seu dízimo e da sua oferta, tá
bem? Nós já estamos na quarta semana sem podermos ter a oportunidade de fisicamente, pessoalmente, ofertar, não é? Para que seja colocado isso na conta e possamos saldar todas as nossas despesas. Então, você tem a liberdade de nos chamar ou você também pode depositar na nossa conta, né? Na nossa conta pessoa jurídica. Eu vou pedir aí para o Hermes e para a Natália, que estão nos acompanhando, a postar mais uma vez os dados da conta bancária, tá bem? Que Deus te abençoe pela sua fidelidade. Esse, como eu costumo dizer, é um privilégio da igreja local, mas você que está nos acompanhando e também quer ser parceiro dessa obra do Reino de Deus aqui em Mirassol, tem total liberdade. Que Deus também te abençoe, querido. Muito bem. Vamos então para a exposição da palavra. Nós estamos aí com quase 20 pessoas pelo Instagram e pelo Face. Que bênção, que alegria ter vocês e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Abram suas Bíblias aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, do 22 ao 24. 1 Tessalonicenses 5, 22. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Espírito Santo de Deus, tua palavra lida, tua palavra pronta para ser exposta, que o Senhor trabalhe no meu coração, no coração desse querido, dessa irmã querida que está acompanhando, que o Senhor possa traduzir da forma que o Senhor quiser, o Senhor tenha liberdade em nosso meio, na minha vida, faz a tua obra conforme o teu querer, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Muito bom, meus irmãos. Eu já compartilhei com vocês que eu estou lendo um livro chamado Em Honra ao Espírito Santo, de um pastor da Guatemala chamado Cash Lunas. Na verdade é Carlos Luna, mas mais conhecido como Cash Luna. E ele disse certa vez, ele faz assim, ele é usado por Deus muito na área de curas, né? Na área de curas sobrenaturais. E ele diz, né, neste capítulo sobre a importância do templo de Deus, né? E talvez se alguém viu o nosso tema, pensou que eu fosse falar fisicamente da importância da igreja, né, do templo. Não, mas nós queremos falar de outro templo de Deus. Então ele disse que certa feita ele estava orando, né, pedindo poder ao Espírito Santo, porque haveria uma cruzada de curas à frente. E o Espírito falou com ele de forma muito clara de que haveria muitos milagres naquela cruzada que ele faria, naquela campanha que ele faria. Porém, devido aos maus hábitos das pessoas, elas ficariam doentes novamente. Devido aos maus hábitos das pessoas, elas ficariam doentes novamente. E disse ainda que o Senhor fizera uma promessa, né? Naquela revelação que ele teve, o Senhor fez uma promessa onde aumentaria a unção sobre as pessoas que respeitassem o seu próprio corpo e lhe dessem a importância que merece. Respeitassem o seu corpo e dessem a importância que merece.
É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como pastor de vocês, né, como uma pastoral, também envolve, né, os cuidados com o nosso corpo. O nosso corpo está relacionado diretamente com a adoração, com a comunhão com Deus. E como você tem tratado o seu corpo? Nós estamos numa realidade de crise sanitária. A pandemia está aí. E em relação à saúde física, parece-me que ainda há muitas pessoas que não notaram que esse vírus ele é mais sério, ele é mais perigoso para pessoas que não cuidam da sua saúde, que estão vulneráveis em sua saúde. Pessoas talvez que pensem que cuidar do corpo é somente tomar café da manhã, almoçar e jantar, né? E não se importam com qualidade, não se importam com o que está comendo, como está comendo, a hora que está comendo, não se importa com isso. Trazendo também para uma realidade de santidade, como eu falei, que o nosso corpo está conectado com a adoração, devemos cuidar do corpo para poder oferecer ao Espírito um lugar para habitar, que seja digno de sua presença. Quando cuidamos do nosso corpo com as motivações corretas, preste bem atenção, as motivações corretas que nós vamos expor daqui para frente, nós estamos dizendo que valorizamos a pessoa do Espírito Santo, que conscientemente estamos nos preparando para sermos renovados, sermos restaurados, demonstramos que também amamos esse Deus e que amamos a nós mesmos também e valorizamos aquilo que Ele nos deu, um corpo físico. Deus nos deu um corpo físico. Precisamos desmistificar que o corpo é algo material e passageiro, efêmero e que tem pouca importância no mundo espiritual. Esse é um conceito que muitos crentes têm, que não dão importância porque o corpo vai para a terra, vai ser decomposto, não é? Pensam que cuidar do corpo é uma questão de vaidade, que não tem nada a ver com santidade ou com Deus. Muito equívoco nisso aí. E que nós devemos, né, nos preocupar mais com a mente, com a alma, com o coração e com o espírito do que com o corpo, por esses motivos. Mas se isso fosse verdade, então por que, irmãos? Por que haverá um novo corpo? Né? Por que haverá um novo corpo na ressurreição? É verdade que um corpo glorificado, mas nosso corpo será ressurreto, ressurgirá o nosso corpo. Porque, outra pergunta que eu faço, nós vamos precisar de um corpo na eternidade. Porque Jesus ressurgiu num corpo e foi assunto aos céus num corpo também. Acho que grande parte de nós já ouviu falar do pastor Luciano Subirá. Ele tem uma igreja, não lembro o nome, não é nenhuma igreja tradicional, em Curitiba. E eu já ouvi dizer isso em 2 sermãos, pastor Luciano. Ele disse que conheceu um irmão que fazia parte de uma religião de matiz africana e ele precisava subir, né, para galgar postos mais altos ali, cargos mais altos na religião, e o seu sacrifício, né, a sua meta era comer carne de defunto fresco. Então ele foi a um cemitério acompanhado de um outro adepto dessa religião, mais graduado, né? E foram procurar ali um defunto fresco. E quando encontraram um de poucos dias, na hora que ele encontrou e falou para o companheiro, ó, esse aqui é fresco. O companheiro falou, ó, esse não. Mas por que não? É fresco. Essa era o que nós tínhamos que encontrar? Não, esse é daquele lá de cima. Esse é daquele lá de cima. E aquilo ficou no coração daquele homem. E a partir daí o Espírito Santo foi trabalhando e ele foi vendo que se tem um lá de cima que é mais poderoso
que tem o poder sobre o corpo, até morto, então o Espírito Santo o levou à conversão, a um real encontro pessoal com Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo é tão importante que até decomposto, em decomposição, acredito que até o corpo incinerado, né, cremado, também é importante para Deus. Também é importante para Deus. Então, infelizmente, há muita crença ainda em nossa mente, né, de influências de filosofias religiosas que vêm lá dos primeiros séculos, como os gnósticos, que criam que o importante é o espírito e o corpo para nada servia, né? E a salvação se daria pelo conhecimento esotérico, pela gnose, por isso chamado de gnósticos, né? Houve muita adesão de cristãos intelectuais nos primeiros séculos. Um gnóstico muito conhecido é o escritor Paulo Coelho, né? Que tem muitos livros aí na área da nova era. E agora, a palavra de Deus, o nosso texto de meditação é lá no versículo 23, e agora que o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, Deus já nos santificou, Deus já nos separou em todas as dimensões, corpo, alma e espírito. Agora, a tarefa de mantê-los irrepreensíveis até a volta de Jesus tem a ver comigo e com você, com a nossa postura, né? Aquilo que nós fazemos, nossas decisões, tem a ver comigo e com você mantê-los irrepreensíveis. Os termos espírito, alma e corpo referem-se, Paulo está querendo dizer que refere-se mais a pessoa integralmente, como um todo, do que as suas partes distintas. Mas essa expressão é um modo de Paulo dizer que Deus deve estar envolvido em cada aspecto da nossa vida. Cada aspecto Deus está envolvido e nós devemos entender muito bem isso. Porque é errado dizer que podemos separar nossa vida espiritual do restante da nossa vida, obedecendo a Deus somente sob certos aspectos. Então precisamos entender que Deus está interessado na nossa adoração de corpo, alma e nosso espírito também. Será que temos sido irrepreensíveis no cuidado com o nosso corpo? Será que o Espírito Santo já começou a falar com você aí, irmãozão? Quero fazer duas abordagens somente sobre os cuidados com o nosso corpo. Em primeiro lugar, em relação às impurezas que afetam o nosso corpo e assim a nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, praticamente em todas as suas cartas, as suas epístolas, traz admoestações à santidade vivida através dos nossos membros físicos que afetam o nosso espírito e a nossa alma, nos afastando ou nos aproximando de Deus, ao ponto dele dizer, como está escrito no verso 19, aí de 1 Tessalonicenses 5, não extinguais ou não apaguem o Espírito Santo. O que ele estava querendo dizer? Que algumas práticas nos afastam da comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, Satanás sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por meio dele nós aproximamos de Jesus para a comunhão e adoração. E bem por isso o inimigo apresenta uma estratégia poderosa ao mundo. Uma estratégia em onde ele tem vencido, tem levado à destruição vidas de crentes, de não crentes, matrimônio, casamentos, famílias. Ele tem conseguido vitória nesse campo, que é a erotização da nossa sociedade. E desde cedo, desde criança, irmãos, eu fiquei assim, surpreendido, né? De forma negativa. Qualquer dia vocês conversem com a Glorinha da nossa igreja e pergunte-lhe
sobre a experiência que ela teve quando trabalhou numa creche em Rio Preto com crianças de 3 anos. Para contar só uma experiência que ela me passou, bem rápida. Um menininho de 3 anos tirou ali o seu pipi e ficava dizendo para os coleguinhas que o seu pipi era maior do que os outros. Isso é muito complicado. Eu disse 3 anos, não são 13 anos, são 3 anos. Então, onde que essa criança aprendeu isso? Certamente com os pais que são muito erotizados, principalmente o pai, né? Para falar sobre isso. A criança não aprende isso, a criança aprende pela repetição. Infelizmente, irmãos, a indústria pornográfica, né, está a todo vapor, tendo como clientes muitos crentes, muitos pastores, muitos pais, muitos esposos, esposas, que deveriam estar dando exemplo para os seus filhos, estão envolvidos aí com a pornografia. Estamos todos nessa batalha. Agora é bom estarmos atentos e conhecer uma admoestação muito séria que Paulo fez à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são este templo. Uma pergunta que eu te faço: você quer ser parceiro do Espírito Santo para construir, para edificar seu corpo, para ser uma morada aprazível, agradável, né? Um santuário limpo, santo? Ou você quer ser um agente de destruição, um agente de profanação deste templo? Pergunta que eu te faço, que eu faço para mim também, né? Que lado que você quer jogar? Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Paulo ainda continua batendo nos corintianos, quer dizer, nos corintos, né? Os corintianos são tudo gente boa, viu, gente? Mas os corintos precisavam apanhar um pouquinho, porque era uma igreja muito rica em dons, em talentos, mas era uma igreja oriunda de uma imoralidade tremenda. Então Paulo fala com eles de forma muito séria nesse aspecto, né, de desejos carnais, de imoralidade. Escuta que ele fala em 1 Coríntios 6, 13 a 15. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Irmãos, veja que Paulo fala que o nosso corpo foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Daí a importância de nós não descuidarmos do nosso corpo, com os membros, o que nós fazemos com os membros do nosso corpo. E talvez você esteja se pensando aí, até agora, que nós estamos falando somente da área de imoralidade sexual, mas a imoralidade moral é muito mais ampla. Por exemplo, o que você tem feito com a sua língua? Como você tem usado esse membro? Não é? Você tem usado a sua fala, a sua boca para abençoar ou amaldiçoar? Você tem usado a sua boca para maldizer ou bendizer? Você tem usado a sua boca para edificar ou para fofocar? Você tem usado a sua boca para proferir verdades ou para mentiras? Aquelas mentirinhas brancas, né? Para quê? Como que você tem usado a sua língua?
Veja que há inúmeras passagens, há poder naquilo que nós falamos. Com a língua nós matamos um irmão, diz o apóstolo Paulo. E com os olhos? O que temos feito com os nossos olhares? Aonde temos dirigido os nossos olhares? Né? Será que temos sido cobiçosos, invejosos, adúlteros? Pois o Senhor Jesus, ele disse que se nós desejarmos uma pessoa, cobiçarmos a pessoa, a esposa, o esposo do próximo, nós já estaríamos cometendo adultérios. E o que nós temos feito com as nossas mãos? Temos usado as mãos para acariciar, acarinhar, ou temos usado as mãos para agredir? Como temos usado as mãos para pegar as coisas que não pertencem a nós? Lembra que Paulo falou que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Um segundo aspecto em relação ao nosso tratamento que damos ao nosso corpo, ao santuário de Deus, é em relação ao aspecto de saúde física. Talvez eu seja até um pouco mais extenso aqui, irmãos. Que também envolve estar conectado que também está conectada, né? O tratamento que damos ao corpo está conectado com a nossa adoração e nossa santidade. O corpo é do Senhor e a Bíblia ensina que tudo que fazemos deve ser motivado por um desejo profundo de agradar a Deus. Deus é equilibrado e não é afeto a extremos, né? Ele não quer que nós chamamos o corpo, né? Que chamamos aí em relação, aprendamos nessa noite em relação ao descuido do nosso corpo, né? A continuar descuidando do nosso corpo, também não nos chama para que a gente possa cuidar tanto do nosso corpo ao ponto de fazer do nosso corpo um ídolo, adorarmos o nosso corpo. Não, nem um extremo nem outro. Deus é Deus de equilíbrio. Cuidar do corpo não é o mesmo que viver para Ele. Há duas formas de tornar o seu corpo, irmãos, um Deus, um falso Deus, um ídolo. A primeira é viver para Ele com o único objetivo de se parecer belo. Eu vou cuidar do meu corpo para ter um aspecto sensual, ser sexy, né? Como dizem aí, ser atraente para os outros. Se nós estamos fazendo isso, estamos colocando o nosso corpo, né, a nossa aparência como um ídolo. A outra forma de tornar o meu corpo um ídolo é negligenciar, tornando-se vítima da glutonaria. Comer, 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 né? E dos desejos carnais também, como nós vimos até há pouco. Então, há duas formas de nós passarmos a idolatrar o nosso corpo. Como você pode ver até aqui, cuidar do nosso corpo não tem nada a ver com ser gordo ou ser magro, né? Mas com respeitá-lo como templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia ainda nos ensina, lá no primeiro mandamento, depois também reforçado pelo Senhor Jesus, o primeiro e maior mandamento, que é o que? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de todo o amor, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, com toda a sua força. Quando Deus fala aqui força, Ele está referindo-se à força física mesmo, né? Essa é uma outra razão porque devemos cuidar muito bem do nosso corpo, alimentando, nutrindo-o corretamente, adequadamente. Devemos amar a Deus com o nosso coração e alma, mas também amá-lo com a nossa força física. Por isso devemos fazer todo o possível, queridos. Ler, né? Nos inteirarmos das notícias para manter o nosso corpo saudável, para, em primeiro lugar, visando a adoração a Deus, a gratidão por ter nos dado um corpo. Nosso objetivo deve ser
cuidar do corpo para servir a Deus. Cuidar do corpo para servir a Deus. Se nós também estamos cuidando do corpo para servir a Deus, estamos sendo beneficiados também, obviamente, né? Com uma saúde, com uma vida saudável. Você já deve ter percebido que quando está cansado, a oração se torna mais difícil, o convívio familiar, a brincar com as crianças se torna mais pesado, não é mesmo? Servir a Deus se torna um fardo pesado, né? Você começa a colocar aí, a se auto-sabotar, né? Ah, se o culto fosse mais cedo, se tivesse culto de manhã, porque à noite eu já estou cansado no domingo, né? Aí a igreja decide colocar o culto no domingo de manhã. Aí você fala, ah, mas é muito cedo, né? Se fosse mais tarde um pouco. Ah, e tem live de culto de jovens, tem a nossa live aqui. Ah, são tantas lives que eu tenho que fazer no trabalho, né? E tudo isso é em razão de um cansaço físico, né? Talvez até já um esgotamento físico devido ao estresse, devido à vida sedentária. Creio que eu e você precisamos nos conscientizar, irmãos, de que ficaremos muito limitados em nossa capacidade de servir a Deus e as pessoas se não nos cuidarmos fisicamente. Você precisa aprender que o corpo vai naturalmente se enfraquecendo, se deteriorando, né, com a idade. E se quisermos ter uma vida com qualidade lá na frente, né, o futuro começa hoje. E se queremos continuar servindo a Deus, né, de uma forma longeva, nós precisamos cuidar do corpo hoje. Se queremos dar atenção com qualidade para os nossos filhos, precisamos cuidar do nosso corpo, né? Você precisa investir em seu corpo a partir de hoje, irmãos. Por exemplo, eu quero aqui dizer um testemunho pessoal, né? Como que eu faço, né? Eu procuro dormir aí 7 horas pelo menos, né? Não mais que isso, 7 horas. Ou eu vou dormir às 10, acordo às 5, eu vou dormir às 11, acordo às 6. O que mais eu faço? Eu procuro comer alimentos saudáveis. Muito pouca fritura mesmo. Mas também não sou radical, né? Tem aquele equilíbrio. Ontem foi dia de feijoada, fui buscar uma feijoada e veio o quê? O que acompanha a feijoada? Torresminho, né? Eu comi muito torresmo, sem dor na consciência, estava delicioso. E comi à noite também. Então, assim, esse eu acho que é o equilíbrio legal, né? Não como todo dia torresmo, e quando tem eu vou comer, com certeza, não vou passar vontade. Mas eu evito durante a semana comer produtos, frituras, né? Outra coisa, também não como quase nada de produtos embutidos. Você já viu quanta química, né, para que o produto fique ali conservado, conservantes, né? Presuntos, queijos, salsicha, linguiça, tudo que é bom, né? Na verdade, tudo que é bom, mas faz muito mal. Evitem embutidos, porque faz muito mal. Também eu bebo muita água, né? Eu devo beber aí de 1,5 litro a 2 por dia. Comece a beber água, irmãos. Nosso corpo, 70% dele é água e precisa de muita água para nutrir, para hidratar o seu corpo, né? Eu aprendi esses dias um método, com um médico. Foi ao banheiro, fez xixi, toma água, tome um copo de água, né? Procure criar esse hábito. Eu também procuro comer pouco à noite. Nós não precisamos de muita comida à noite. E tenho certeza que muitos aí têm um hábito de chegar e destroçar a comida à noite. Você não vai mais gastar energia à noite. Você não precisa de comer tanto assim. Você está habituado a comer muito à noite, mas não, seu corpo não necessita de tanta comida assim. Então, são essas pequenas dicas, né, que são pilares de uma boa saúde
e também evitam aquelas chamadas doenças hereditárias que vêm do seu pai, né? Passou do seu avô para o seu pai e possivelmente passará para você. Mas com uma boa nutrição, né? Uma boa condicionamento físico, que eu também não falei, que eu praticamente faço todos os dias, condicionamento físico, musculação, um pouco de aeróbica também, você vai evitar essas doenças hereditárias ou retardar a aparição delas, né, o aparecimento. Né? Então, isso é muito importante. Muitas pessoas às vezes me veem com uma roupa mais justa e falam: nossa, tá magrinho, Lamin, tá acontecendo? Eu tô com o mesmo peso, né? Eu tô com o mesmo peso, não tem problema, né? Você ser magro com ser saudável e você ser gordinho, né? Não aquele gordinho, não aquele sobrepeso, né? E a ponto de estar realmente numa situação de obesidade, tem a ver com saúde, portanto. Aprenda, irmãos, que o seu corpo é como uma planta que cresce melhor com um sistema, né, de irrigação gota a gota. Isso é muito legal para você, essa metáfora aqui, para você se conscientizar, né? Gota a gota vai fornecendo os nutrientes necessários, né? Gota a gota. Agora, quando você agua muito uma planta, o que acontece? Ela morre. É a questão dos excessos, né? Da falta de motivação correta. Também dentro dessa conscientização de cuidado com o corpo para ser uma morada, um santuário do Espírito Santo, né? Saudável, eu quero dizer para vocês também que satisfazer o nosso corpo, né, com aquilo que nós precisamos, é muito diferente de satisfazer com aquilo que desejamos. Porque geralmente nós, na questão da alimentação, nós comemos muito mais aquilo que nós desejamos do que aquilo que nós precisamos. Precisamos entender de uma vez por todas que a alimentação inadequada nos faz adoecer, irmãos. Nos faz adoecer. Olha, eu peguei aqui alguns exemplos rápidos na internet. O Brasil é o 5º colocado mundial no ranking de diabetes. Nós estamos em 5º colocado. Vejam que triste estatística estarmos aí bem colocados na questão da diabetes. Também eu encontrei uma pesquisa de 2018 dizendo que 32% da população adulta brasileira é hipertensa, né? Cerca aí de 40 milhões de pessoas. Hipertensão. E a hipertensão também é o maior fator de risco por óbitos de doenças cardiovasculares. E a outra doença também, o acidente, né, vascular cerebral, o AVC, as causas primeiras são a hipertensão, o tabaco, o sedentarismo, o acúmulo de gordura abdominal e também o diabetes. Vejam que essas são as principais doenças que levam ao agravamento, por exemplo, do coronavírus. Hipertensão, diabetes, né? Doenças cardiovasculares. Isso, as pessoas que são portadoras dessas comorbidades, né? Pessoas que têm essas doenças pré-existentes, quando são infectados pelo coronavírus, a tendência é de sofrerem um pouco mais com isso. Irmãos, Satanás também tanto sabe da importância do nosso corpo, que na tentação de Jesus no deserto, em uma das tentações, né, Satanás levou Jesus no alto do pináculo e disse para que ele saltasse ali e desse ordem para os seus anjos que o sustentassem. Ele deturpou a palavra de Deus. O Salmo 91, 11 e 12 diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos
proteger. Então ele pegou essa passagem, deu uma deturpada e queria que Jesus, na verdade, se jogasse ali e oferecesse um sacrifício, né, do seu corpo em adoração a Satanás. Tamanha a importância que o corpo de Jesus teria na sua missão. Eu também fico a pensar, irmãos, falando sobre a importância do corpo, a importância de ter um corpo saudável, né? E na verdade ali a resposta de Jesus foi, qual foi? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E por falar em tentar o Senhor teu Deus, eu vejo que em relação ao coronavírus, há muitos médicos já apresentando um tratamento imediato a pessoas que apresentam sintomas antes mesmo de terem um diagnóstico de Covid, e até mesmo o tratamento profilático, preventivo, para que ao contrair os sintomas sejam menos possíveis, mais leves possíveis. E eu vejo que muitos de nós ainda, por questões ideológicas, né, estamos negligenciando. Na verdade, eu entendo que estamos tentando o Senhor nosso Deus. Porque se não fosse assim, eu encontrei um autor teólogo que eu já citei certa feita um pensamento dele, né? O William Hendrickson, que é um escritor, um teólogo naturalizado americano, que ele disse assim, um exemplo prático de uma pessoa que ora fervorosamente para que Deus lhe conceda saúde. No entanto, ela deixa de se cuidar e observar as regras para uma vida saudável. Tudo isso é tentar ao Senhor. E a resposta repreensiva das Escrituras continua sendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam que ele também comunga, né? Quem sabe já uma palavra profética para os tempos atuais, de que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós oramos por saúde física, mas nós não atentamos para a saúde, nós não nutrimos adequadamente, nós não cuidamos do nosso corpo adequadamente. E isso vai tudo ao encontro da introdução, da revelação que o Espírito Santo deu lá para o Cash Luna. Eu ainda acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Pessoal. Não tem nada a ver com Bíblia, é um entendimento meu, da minha família, né? Nós entendemos que a melhor vacina é cuidar do nosso corpo, é tratar bem o nosso corpo todos os dias. Essa é a melhor vacina. Essa é a melhor forma de, ao sermos contagiados, né, por esse vírus ou qualquer outro, nosso sistema imunológico, né, nosso sistema cardiorrespiratório, poder dar uma boa resposta a qualquer tipo de enfermidade. Não só o coronavírus, qualquer tipo de enfermidade. Então nós acreditamos nisso, né? Essa é a melhor vacina que existe. Você cuidar muito bem do templo do Espírito Santo, do corpo que Deus te deu. O cuidado e o uso do nosso corpo estão relacionados com a nossa vida espiritual. É aquele falso equívoco, não é? Aquela falácia que filosofias nos colocaram um dia em nossa mente. Talvez uma tradição religiosa também de poder nos mutilar, né? Para a questão de nos tornarmos mais puros também, uma origem, né? Religiosa, de ver, né, o corpo como, sacrificar o corpo como uma forma de louvor a Deus. Eu preciso ser estratégico, inteligente, intencional, preciso privilegiar tanto cuidar do corpo quanto da vida espiritual. Quando as minhas energias físicas estão bem carregadas, né? O rei Davi disse que buscava o Senhor logo de manhã. Por quê? Porque era o horário do dia em que ele estava mais alerta. Se eu for deixar particularmente, se eu for deixar para fazer a minha devoção
meus treinamentos para tarde vai ser muito difícil, eu vou negligenciar. Meditar na palavra, porque depois de um dia de trabalho, esse calor que nós temos aqui na nossa região, né, que agora vai se intensificar com a questão da secura do clima, né, com a baixa umidade relativa do ar, isso também nos deixa mais cansados também. Então, se eu deixo isso para a noite, eu vou negligenciar aspectos tanto da minha vida espiritual, quanto da minha saúde também corporal. Talvez para alguns a prática do jejum a partir de amanhã, né? A partir de hoje, talvez, se você for jantar daqui a pouco, você faça do jantar um momento de adoração a Deus. Primeiro, não leva celular para a mesa, tá? Não leva celular para a mesa. E vai ter a tua refeição ali, come uma salada, um legume, né? Mastiga bem, mastiga para dar sensação de saciedade. O seu cérebro, quanto mais você fica mastigando, mais ele vai ficando satisfeito com a comida e não vai te dar impulsos de fome. Precisamos conhecer, né, um pouco da fisiologia para a gente poder driblar, né, essas vontades. Mas voltando à prática do jejum. Aliás, lá no YouTube tem uma sustentação que eu faço sobre jejum muito importante, né? Entre na nossa página do YouTube, IPI Mirassol também, e ouça o que eu falo sobre jejum. O jejum, né, é uma prática espiritual relacionada com o nosso modo de tratar o físico também. Ele traz muitos benefícios, tanto como disciplina espiritual, né, na qual Jesus fala lá no Sermão do Monte, que aquele que faz o jejum da forma correta, Deus o recompensará. Eu acredito que no jejum nós não precisamos nem pedir as coisas, porque Deus está vendo o nosso jejum e nos recompensará. Essa é a palavra de Jesus sobre o jejum. Simples assim, Deus nos recompensará. E além da disciplina espiritual, também traz benefícios para o nosso corpo físico. Hoje já é moda até fazer o jejum intermitente, né? Para fazer uma limpeza, né? Uma purificação do corpo, né? E outro benefício que ele traz, indireto, é o exercício do autocontrole. Né? Se você abrir mão da comida que tem abundância na sua casa, graças a Deus, você tem o direito de ir lá comer a hora que você quiser, você aprende a ter esse autocontrole, e esse autocontrole ele vai ser aplicado em todas as áreas da sua vida, inclusive na área de santidade, né, da moralidade, como nós estávamos dizendo até aqui. Irmãos, partindo para uma conclusão, deixa eu tomar um pouquinho de água. Todos nós sabemos que enquanto Jesus estava neste mundo, Jesus teve um corpo, né? Isso nós lemos em 1 Pedro 2,24, que diz: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. O corpo era muito importante para o Senhor Jesus. Nossa salvação dependia do corpo de Jesus. E ele cuidou da sua própria saúde, porque sabia que em seu corpo ele apresentaria como um sacrifício que agradaria ao Pai. Portanto, cuide do seu corpo para não ficar doente. Não faça como milhões de pessoas que esperam adoecer, né, que esperam um diagnóstico aí de diabetes, de hipertensão, pessoas que têm que colocar stent, né, lá no coração, para depois se preocupar, então, com a sua parte física, né? Não faça isso, não seja reativo, seja proativo. E atentem para isso, né? Que a nossa principal motivação seja oferecer um santuário, mais uma vez, vejam como eu enfatizei isso, né? Oferecer um santuário em que Deus se agrade em morar. Deus se agrade em morar.
porque o poder de Deus se move em seu corpo e por meio do seu corpo. Incrível isso, né? Deus é espírito, mas nós não somos espírito. Nós somos matéria e Deus usa a matéria para falar, né? Para trabalhar, para beijar, para abençoar nossos filhos, para impor as mãos sobre as pessoas. Então vejam como o nosso corpo é importante. Lembre-se também, irmãos, que o seu corpo, o nosso corpo é membro de Cristo. E o que você faz com ele, ou está adorando, louvando a Deus, ou está entristecendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por essas razões, podemos dizer com segurança que o modo que você trata o seu corpo é realmente o modo que você se relaciona com a pessoa de Deus. Quanto mais manter o seu corpo, quanto mais manter irrepreensível o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, melhor será a oferta de louvores que você estará fazendo a Deus. Que essas sejam as suas, sejam as minhas maiores e melhores motivações para que a gente possa cuidar do nosso corpo, meus irmãos. Amém? Pare um instante, ore, fale com Deus agora você, responda a Deus. Eu vou, durante essa oração pessoal, eu vou colocar um louvor aqui e você vai orando aí e depois eu vou fazer uma oração. Quero fazer uma oração por cura nessa noite. Mas lembrando aquela revelação que o Espírito Santo deu para o Luna. Nós vamos orar por curas, mas você vai determinar para si mesmo que vai passar a cuidar do templo, do santuário de Deus. Amém? Ore um instante aí, irmãos, enquanto ouvimos essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja por louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a
Amém, meus queridos. Eu quero clamar pela sua vida. Você crê que você pode ser curado nessa noite de qualquer enfermidade, seja lá de ordem espiritual, emocional ou física? Você crê nisso? Se você crer que você pode ser curado, que Deus pode te curar nessa noite, eu quero estar na mesma fé, no mesmo espírito que você e quero ministrar cura na sua vida nessa noite. Oramos. Senhor, em nome de Jesus, com base na tua palavra, Senhor, em 1 Pedro 2:24, que diz, Senhor, que por suas feridas fomos curados. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que está interessado integralmente em nós, em todas as dimensões da nossa vida. Eu também creio que o Senhor quer curar todas as dimensões, ó Pai, toda a nossa integralidade como ser humano, corpo, alma e espírito. Por isso, Senhor, eu quero ministrar cura agora para este povo, Senhor, que está acompanhando até aqui, que está crendo que o Senhor pode curar nesta noite. Pela fé, Senhor, de cada irmão, Senhor, eu ministro a cura agora, Senhor, cura de diabetes, cura de hipertensão, Senhor, cura de cardiopatias nesta noite também, Pai. Ministra cura, Senhor. Pai, eu quero também pedir cura, Senhor Deus, de problema nos olhos, problema nos rins, Senhor. Vai curando, ó Deus, problema no fígado, Senhor. Em nome de Jesus, problemas no estômago, cura agora, Senhor. Em nome de Jesus, dores no corpo, Pai, dores nos músculos, nos tendões, nos nervos. Cura, Espírito Santo de Deus, também, em nome de Jesus, dores de cabeça, enxaqueca. Cura, Deus, porque nós sabemos que Tu podes fazer isso, Senhor. Por isso estamos ministrando cura ao povo de Deus, aos Teus filhos nesta noite, Senhor. Dificuldades e imobilidade, Senhor, cura, Pai. Cura do Covid, Senhor, pessoas que estão enfermas de Covid, como nossos irmãos, pastor Sidney e o Pedro. Cura, ó Deus, o pastor Edevaldo da Igreja Batista e tantos outros servos, servas do Senhor. Levanta, ó Deus, estes homens do leito de morte para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, para o louvor da Tua glória, Senhor. Cura, Senhor, toda a ordem de enfermidades, Pai, que nós não citamos aqui, mas Tu sabes a necessidade desses filhos e filhas do Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome é que eu oro, Senhor, para que o Teu nome seja testemunhado, Pai, para que o Teu povo glorifique, anuncie os feitos maravilhosos do Senhor nesta noite. Seja o Senhor, ó Pai, engrandecido por meio de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja feito conforme a Tua vontade. Amém e amém. Toma posse aí, meu irmão, minha irmã, toma posse da cura, tá? Creia e haja, tenha a postura de alguém que tenha fé de que foi curado. Tenha a postura e fé de alguém que foi curado já, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Alegria ter você aqui até agora. Muito obrigado, vocês todos que estiveram aqui. Que Deus os abençoe e guarde. Compartilhe aí nas nossas redes sociais os milagres que Deus fez nesta noite para a glória e louvor do nome de Deus. Amém? Recebam a bênção apostólica, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as suas misericórdias, que não tem fim, e que o poder curativo, as consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, meu irmão, seja sobre o seu lar aí, sobre a sua família, seja sobre todo lugar em que você esteja, receba o poder e a graça de Deus por meio da sua vida, por meio do seu exemplo de vida, da sua postura de crente em Cristo Jesus, hoje
e sempre para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos. Encerramos então aqui o nosso culto virtual, mas o culto continua, né? O culto continua. Nós continuamos em adoração a Deus. Sugiro, recomendo fortemente que vocês participem da célula na quarta-feira e continuem falando sobre a importância desse tema. Esse tema é muito importante. Cuide do seu corpo, você é santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Tenha as motivações corretas. Que Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana, graça e paz. Fiquem com Deus, semana de vitórias em Cristo Jesus. Sejam prudentes, como a serpente, e simples como a pomba. Deus os abençoe. Unção de ousadia, de conquista e de multiplicação seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Beijos. Tchau, queridos. Comer pouco, hein? Vamos comer pouco. Deus está vendo. Beijo para vocês. Tchau, queridos. Comer o necessário, não é pouco, o necessário. Beijão. Tchau, gente.